Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quem está animado aqui essa noite? Quem está feliz? Só Juninho. Juninho, rapaz, eu pensei que eu não ia nem pregar mais. Eu ia deixar ele aí, porque o caba está cheio do Espírito. E o Espírito Santo disse para mim, tem que botar ele para pregar mesmo, porque esse caba é cheio da graça de Deus. Amém? Quem quer ouvir a palavra de Deus essa noite? Quem tem com sede aqui hoje? Eu fosse você, não deixava de ir para o encontro da graça. Vai ser incrível demais. É surreal, é sobrenatural. Eu estava falando agora com o pastor no caminho. Eu disse, se o ano passado, debaixo de tudo que vivemos, foi daquele jeito, imagina esse ano. Eu mesmo totalmente diferente do ano passado. E eu tenho certeza que vai ser diferente todos os encontros. Mudamos muitas coisas ontem na reunião. E cada vez mais Deus está acrescentando e fortalecendo essa mensagem, tirando o fermento, para que a gente possa viver realmente o evangelho genuíno e puro. E está vindo um pessoal da Bahia, então as vagas são limitadas. Não deixe de ir, faça a sua inscrição, faça pela fé, irmão. Confia no Senhor. Tenho certeza que o maior interessado em levar você é o Pai. Ah, Gleice, mas eu já fui para encontro, já fiz isso. Irmão, você não foi para o nosso, você não participou, você não tem noção do que eu estou falando. Coloque só o nome encontro, esqueça e vá para você ver o que vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Ainda bem que eu tenho um aleluia aqui essa noite. Você é igual a céu, né? Os aleluia estão indo embora. Eu quero ministrar essa noite sobre o favor sobrenatural e favor natural. Favor sobrenatural versus favor natural. Domingo eu preguei uma mensagem aqui sobre a graça de Deus é suficiente. Pensei até em continuar, mas esses dias o Espírito Santo colocou uma nota no meu espírito. E eu queria começar, porque toda a Bíblia, se você for lendo as Escrituras, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento e a Nova Aliança, você vai ver homens e mulheres de Deus, onde o favor sobrenatural de Deus se manifestou. E muitas vezes, muitas pessoas, por não ter entendimento da graça de Deus, eles não compreendem realmente o que é o favor sobrenatural e o que é o favor natural. Muitas pessoas estão buscando o favor de forma natural e humana. Mas quando você descobrir quem Deus é e a graça de Deus, você não vai mais se apoiar no favor humano e natural. E eu creio que com essa mensagem, seus olhos vão se abrir para que você passe a crer no favor de Deus sobre a sua vida. Estar consciente disso faz toda uma diferença. E é por isso que veio no meu coração para ministrar. Eu quero começar em Gênesis capítulo 39, versículo 20. Vamos lá. Fé não é fazer, fé é receber. Depois que eu recebo, para aquilo aí eu faço. Mas fé não é fazer, é receber. O poder do Evangelho está em receber. Gênesis capítulo 39, versículo 20. Diga assim, eu sou um crente da nova aliança. Diga, e a dispensação é a graça de Deus. O Senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Assim ele ficou na prisão. Contudo, o Senhor assistiu José. Contudo, o Senhor assistiu José. Vamos começar 39, versículo 1, por favor. Gênesis 39, versículo 1. José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Versículo 2. Ora, o Senhor estava com... A gente acha que por ter o favor imerecido de Deus, e por Deus estar conosco, a gente não vai passar situações difíceis. E ainda há uns que pregam que Deus
tem que permitir situação difícil para você aprender e amadurecer. Mas na verdade, eu vou ver na nova aliança Deus usando a bondade dele para nos transformar. Amém? Sua bondade e sua palavra que Deus usa para nos trazer ao arrependimento. Só que havia um plano de Deus sobre a vida de José, e por causa desse plano, que é uma figura de Cristo de salvar toda a humanidade, José sofreu oposição. Foi vendido, caluniado e chegou ao Egito como um escravo. Na pior posição ou na posição mais baixa, humanamente falando. Talvez você chegou aqui essa noite e está numa condição... Eu garanto que qualquer pessoa que está aqui me ouvindo, ou está me ouvindo pelo YouTube, está numa posição melhor do que a de José. Porque José chegou na posição mais baixa e chegou como escravo. Mas olha o que aqui o texto, o escritor de Gênesis está dizendo. O Senhor era com... Porque a prova que Deus é comigo não é o que eu tenho, é quem eu tenho que faz toda a diferença. Só que o Senhor era com José, que veio a ser homem. A prosperidade ou os benefícios do favor imerecido vem como resultado de Deus estar presente em nossa vida. Nós não focamos em coisas materiais, nós focamos no Senhor. E por causa do Senhor essas coisas vão se manifestando. Aqui, essa prosperidade, ela é financeira, é física. Mas muitas vezes ela vem de forma espiritual. Muitas vezes ela vem como proteção na tua família. Muitas vezes é uma restauração mental ou emocional. Muitas vezes você não tem problema nas finanças, como o pastor Danilo falou no domingo, mas está precisando de um milagre na tua saúde, um milagre no teu emocional, ou crenças sobre rejeição, crenças que você nem sabe que tem, e o Senhor te leva à maturidade e te liberta disso. Porque a melhor vida que você pode viver é quando você está livre de crenças erradas. E evangelho é uma crença correta sobre Jesus. Então, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio, versículo 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor... Potifar era crente, era pastor, era um irmão espiritual da igreja, que orava em línguas. Quem era Potifar? Potifar era um capitão da guarda do faraó, um homem de autoridade, mas ele era um pagão. E no Egito, nessa época, se adorava outros deuses. Ele não conhecia o Deus de Israel. Mas, quando ele olhou para os resultados na vida do garoto, ele percebeu que só Deus, estando com o ser humano, ele era capaz de ter aqueles resultados. O favor natural é limitado. E o favor natural está baseado no seu esforço, na sua habilidade humana. E por mais que você seja bom, estude, faça o melhor, mas você sempre vai ser limitado. Porque o favor natural não pode fazer aquilo que é impossível. Mas o favor sobrenatural, mesmo você estando em uma posição baixa, mesmo você chegando de maneira humana, numa posição mais baixa dentro de uma empresa ou em uma situação, diante dos homens, esse favor sobrenatural abre portas que o seu QI jamais abriria. Esse favor sobrenatural te conecta a lugares e pessoas que o seu dinheiro jamais te levaria. Diga: eu tenho um favor imerecido de Deus. Diga: o favor sobrenatural vem de Deus. Só que uma coisa é você ter ele, outra coisa é ele começar a se manifestar. E o Senhor disse para mim que esse favor está disponível para todas as pessoas. Só que o fato desse favor já está disponível pela graça, porque o favor faz parte, porque a aliança da graça é uma aliança de favor imerecido. E esse favor sobrenatural, que vai além do natural, mesmo estando disponível, não quer dizer que você pode vivê-lo, ou que você está acessando ele. A cura está disponível na graça, mas nem todos acessam. O favor está disponível, mas eu posso estar vivendo uma vida sem usar o favor imerecido. Mesmo nascendo de novo, mesmo sendo filho de Deus, mesmo caminhando com Deus, eu posso estar vivendo uma vida dependendo do meu próprio favor. E Deus disse para mim: você vai pregar essa mensagem porque eu quero que a minha igreja esteja consciente do favor imerecido. Porque o dia a dia, o corre-corre, as nossas lutas diárias, guerras diárias, nossas crenças, principalmente a gente que trabalhou desde muito cedo,
E nós vivemos debaixo de um sistema que é meritocrata, e o trabalho não é algo errado, o trabalho é divino. O problema do trabalho é o estresse, a fadiga e a falta de tempo para o Senhor e para a sua família. Isso é maldição. E Deus não quer que a gente viva assim. Só que muitas vezes a gente está tão no automático que a gente começa a viver assim, e a gente não tem mais tempo de comunhão para Deus, porque isso nos... Irmão, não é que Deus olha lá de cima e diz, sabe, Ju não está orando mais, Juliana, pastora Juliana não está me buscando, então eu estou triste com ela, não vou abençoá-la. Não. Se eu orar ou não orar, não muda Deus. Mas quando a pastora Juliana decide buscar e ter tempo, isso vai melhorar a vida dela. Porque nós nascemos de Deus e para Deus. A pior queda da humanidade foi quando Adão perdeu sua posição de justiça diante do Pai. E ele foi expulso do jardim. E aí toda a humanidade decai. E todas essas coisas ruins vieram sobre a terra, mas Jesus já nos restaurou desse lugar. E agora, Deus não mais nos colocou em um lugar. Agora Deus pegou o ambiente do céu e colocou em nós. Cada crente que está aqui é um céu aberto nessa terra. E quando você começa agora a andar, José estava consciente do favor de quem era com ele. Só que uma coisa é você. Quando você começa, primeiramente tem que partir de você, porque as pessoas não vão ver em você aquilo que você não acredita. Falar de Deus e do favor é uma coisa, outra coisa é crer nele. Ele está disponível, mas eu posso ter ele em minha vida e não acessá-lo, e não vivê-lo. Por quê? Porque eu não estou crendo nisso. José acreditava. Deus disse para mim, a diferença de muita gente da igreja e de José é que José creu. Ele não deixou de acreditar, porque irmãos, pensa nas situações que José viveu. Você diz, pastor, mas você não sabe o que eu passei, eu fui traído, fui abandonado, fui rejeitado. Irmãos, José passou muito pior. Ele chegou no Egito algemado, não tinha algema naquela corrente, né? Ele chegou amarrado por cordas, como um cachorro, como um cavalo selvagem, um boi levado para a feira. Naturalmente, quem olhava para ele via um homem comum. Mas Deus que o separou, tinha um plano na vida dele. Depositou algo sobre a vida dele que era diferente dos outros. E o versículo 3 diz que Potifar percebeu. Ele percebeu e disse, não é comum que está sobre ele. E o que é que ele fez? Entregou tudo em suas mãos. E disse, menos a minha esposa. Versículo 20 agora. E tudo que José tocava prosper. Tem alguém comigo aqui hoje? Tudo que José tocava prosper. Então ele cresceu. E quando você cresce para o seu propósito, vai ativar as pessoas que fazem parte e vai ativar aqueles que vão perseguir. Tem situações com pessoas que são só distrações e roubam tua energia. Irmãos, quando você tem o Senhor, e ainda que alguém te colocou numa situação de injustiça, deixa eu te dizer, se você continuar crendo no favor sobrenatural de Deus, Deus vai fazer justiça nessa situação. Porque há situações que a gente não sabe que a gente é colocado. Quantas coisas falam da gente que a gente nem sabe que falaram. E a gente não tem que tentar se defender. José disse, eu não toquei nela, mas ela é a palavra da mulher do Potifar contra de José, um escravo. Pior não é isso, pior não é ser rejeitado, pior é ser chamado de estrupador. E ele caiu no presídio como estrupar. Mas vamos ver o que aconteceu. E o Senhor de José, aqui está falando de Potifar, o tomou, por isso que Senhor é com S minúsculo. Quando fala Senhor, Deus, é com S maiúsculo. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão, versículo 21. O Senhor, porém, sabe por que você está usando tanto o seu favor natural? Sabe por que você está tão cansado? Sabe por que você está trabalhando tanto em algo, tentando aprovação e tentando resolver essas coisas? Porque você não está consciente daquele que está com você. Quando você está consciente de quem anda com você, antes de tomar qualquer decisão e fazer qualquer coisa, você fala e fala, Pai, eu preciso de você nisso. Porque nas áreas que nós somos bons, nós não queremos depender de Deus. Nós queremos resolver. Queremos dar jeito em nosso casamento. Queremos dar jeito em tudo. Não é que a gente não possa ter uma boa conversa. Tem coisas que é claro, eu tenho uma graça de Deus para resolver. Você vai lá e resolve. Mas aqui é bem claro. O Senhor, porém, era com José.
e lhe foi benigno. Olha o favor sobrenatural. E lhe deu mercê perante o carcereiro, o chefe da prisão. Havia um favor na vida de José, não só na casa de Potifar. O favor primeiro tirou ele da cisterna, não deixou ele morrer. Depois o favor vem sobre ele, levando ele à casa de Potifar, te levar para o lugar certo e para a hora certa. Porque de tantas pessoas que o compraram, Deus te leva para aquele comprador certo. Sabe pessoas que vão fazer negócio com você? Está na hora de até nisso você confiar no favor de Deus. Meu Deus. Há uma unção aqui diferente. Do Levanta a tua mão direita para cima só para acordar. E diga assim: eu não dependo de mim mesmo. Diga: eu nasci de novo. Eu tenho uma aliança agora com Deus. E essa aliança é baseada num favor sobrenatural. Diga: está na hora de acessá-lo pela fé. Está na hora de crer nesse favor. Está na hora de depender desse favor. Está na hora de desarmar suas armas naturais e começar a usar as armas espirituais de Deus na sua vida e na sua caminhada. Então o carcereiro deu mercê para ele, deu todo o poder. 22. Isso aqui é chocante, mas é a verdade. 22. O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam. Ele não só era na casa de Potifar. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Agora, o favor sobrenatural vai abrir portas, vai te dar uma graça e uma capacidade de resolver coisas. Mas você não pode ser negligente. Porque muitas pessoas pensam: eu tenho a graça de Deus, não preciso. Diante de Deus você não precisa fazer nada. E até quando você erra e peca, você não é rejeitado por Deus porque falhou. Pelo contrário, aí que você precisa ir para Deus te levantar e te tirar disso. Deus não te abandona porque você falha e erra. Com Deus a coisa está resolvida e não vai mudar, amém? Mas diante dos homens, imagina algo. Eu agora me levanto de manhã e digo assim: eu tenho a graça de Deus, eu não preciso ir trabalhar. Aí o meu chefe está lá, ele olha assim e diz: Gleison é um filho amado de Deus, gracioso, ele não precisa bater ponto, ele não precisa vir trabalhar, eu vou dar a ele, sabe, uma promoção, ele vai receber promoções, ele vai receber o salário dele estando em casa. Vai acontecer isso? Até porque o trabalho não é errado. Quando Deus criou Adão, Adão trabalhava, ele lavrava a terra. A maldição foi o estresse, a fadiga e o cansaço. E Deus disse para mim hoje: muitas vezes o estresse, a fadiga e o cansaço está vindo porque nós não estamos confiando no favor de Deus. Estamos dependendo de nós mesmos, então usamos nossa força e nos cansamos. Não é que naturalmente você não se cansa, nós somos seres humanos, o corpo veio do pó da terra, assim como a terra, na lei de Moisés, tinha que descansar 7 anos, o canso, ele tem que ter um dia de descanso, amém? Seu espírito é pleno, ele sempre está pronto, ele quer louvar a Deus, ele sempre está exaltando a palavra, ele não muda, mas a sua alma, que é a junção da mente, vontade e emoção, ela vai ser salva pela palavra todos os dias. E renovada, melhor falando, com a palavra de Deus. E o seu corpo físico, ele ainda não é um corpo de glória. Então ele se cansa, você sente necessidade de comer. Mas vai chegar um dia que aquilo que é corruptível vai se tornar incorruptível. Amém? Uau, irmão, imagina como vai ser no céu. Mas vamos lá. Diga: o favor de Deus não depende do lugar para operar. Você vai ver que ele chega na casa de Potifar, prospera. Ele vai para uma prisão e... Então às vezes a gente diz: essas coisas ruins estão contra mim. A gente diz que a economia, poxa, fulano é mais fácil porque trabalha vendendo carro. Não, para fulano é mais simples porque ele trabalha com roupa. Não, para fulano é mais simples. Não importa onde você trabalha e onde você está. A graça de Deus não depende do lugar para operar. Ela depende de uma consciência e de uma crença nela. Eu posso ter o favor, mas se eu não crer nele, ele não se manifesta. Deus disse para mim: quantas coisas já estão disponíveis na graça, mas as pessoas não acessam, porque não creem. Uma coisa que José fez, diferente de muita gente, é que ele acreditava nisso. Ele era consciente disso, ele sabia que Deus era com ele. Uau! Olha para alguém que está do seu lado e está na hora de você saber que Deus é com você. Então, esse favor está disponível a todos os filhos de Deus.
Está à nossa disposição. Mas o fato de estar à disposição não significa tê-lo, ou não significa que ele está em evidência ou está se manifestando. Quem está comigo? Irmãos, um exemplo, você vai para uma entrevista de trabalho, muita gente vai já dizendo, eu não vou conseguir, meu currículo é péssimo. Declarando isso, o que é que vai acontecer? Fracasso. Mas mesmo não tendo um currículo tão capacitado, mas você diz, eu vou confiante em Deus. Eu vou confiante em sua graça. Eu vou para essa reunião de negócios, talvez minha empresa não seja tão grande como a de fulano de tal, mas o meu Deus é maior do que a empresa. Olha a consciência do favor de Deus enquanto eu vou para a entrevista. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia. Deus disse para mim, filho, o favor quer se manifestar, como se manifestou na vida de José. Mas você precisa fazer o que José fez. O que foi que José fez? Diga assim, creu. De novo, creu. Aleluia. Esté capítulo 2, versículo 15, vamos lá. Só estou começando a introdução. A diferença entre favor sobrenatural e favor natural. Esté capítulo 2, versículo 15. Porque muitas vezes a gente usa o favor natural para que as pessoas gostem da gente. A gente tenta agradar todo mundo. A gente tenta, sabe, ser bom para todo mundo, porque a gente tem medo de perder as pessoas. Não é que a gente, irmão, vai tratar as pessoas errado. Olha, educação e tratamento, por ter o amor de Deus, a gente vai tratar todo mundo bem. E ser educado com todo mundo. Mas o que não pode é uma crença de rejeição, fazer a gente ter que tentar ganhar a aprovação dos outros. Fazer a gente tentar todo mundo gostar da gente. Porque nem todo mundo vai gostar de você. Não gostaram de Jesus? Se Jesus não conseguiu agradar a todos, irmão, e ele era perfeito, imagina eu e você que não é perfeito. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Agora seja sincero comigo. Muitos de nós fazemos isso. Só que quando a gente confia no favor sobrenatural, não só Deus vai ligar pessoas a gente, como tem pessoas que vão gostar de estar perto de você. Porque elas vão dizer, não sei o que é, eu gosto tanto de Dinho. Ele não fez nada por mim. Não sei por que eu gosto tanto de Luana. É algo que, sabe, eu não sei explicar. E eu nem convivo muito, eu não vi quando ela era criança. Parece que tem gente que você... Eu conheci agora uma pessoa esses dias, eu disse para essa pessoa, parece que eu conheci você a vida toda. Isso não é comum, isso é o favor de Deus. Isso é uma graça de Deus. Porque por mais que as pessoas não vejam, tem um brilho sobre a tua vida. E o fato delas não verem não quer dizer que esse brilho não está aí, mas ele está. E quando eu confio no favor de Deus, olha, José chega o carcereiro, graça diante do carcereiro, graça diante de Potifar, até nisso. Mas quantas pessoas, por não confiar no favor de Deus, estão usando o seu braço, seus esforços, para tentar ganhar a aprovação dos outros? Eu vou chegar lá. Por conta do favor, as pessoas vão gostar de você e vão querer abençoar você. Tá bom, 2 amém. Esté capítulo 2, 15. Quando chegou, portanto, a vez de Hadassah, que é Esté, filha de Abiail, tio de Mardoqueu. Quem quer botar um nome aí em alguém? Olha o nome perfeito, Abiail, tio de Mardoqueu, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, o oficial pela casa das mulheres, lhe havia sugerido. A gente sabe que o rei Assuero, Vasti tinha se negado a entrar no banquete do rei, e ela foi punida, e aí o rei estava buscando uma outra rainha. Só que o favor de Deus entra em cena, porque Deus sempre está pensando em propósito. O favor de Deus sempre está ligando a propósito. Deus não vai te dar milhões para te dar carências afetivas, só para te mimar. Tudo que Deus faz com um propósito. Além de te abençoar, te fazer feliz, é te usar como canal para a vida de outras pessoas. Porque olha o quanto que Abraão cresceu, mas Abraão não foi só para ele que a bênção ficou, atingiu até as nossas vidas. Amém? Nunca o favor vai parar em você. E olha que coisa interessante. Foi feito um concurso
aonde o rei ia escolher a rainha. E Esté nem trabalhou para isso, nem se esforçou. Na verdade, ela nem queria se alistar, mas por ter idade e ser mulher, tinha que ir. Sabe aquela coisa que Deus vai te colocar no lugar certo e na hora certa? Tem coisas que ainda não aconteceram na sua vida, mas vão acontecer de forma sobrenatural. E você vai reconhecer que não foi o seu esforço e a sua força para isso. É por isso que Deus te traz aqui para se alimentar dessa verdade. Porque talvez o diabo esteja apontando para você tudo que está faltando, as coisas ruins que estão à sua volta, aquilo que não aconteceu. E aí você cai de novo para o seu esforço natural. E no natural você tenta arrumar, organizar, fazer tudo. E só se vê cansado, cansada. E cada vez mais distante daquilo que teu coração deseja. Mas olha que coisa interessante. Ela não lutou por isso. Então, havia sugerido Esté, causava boa impressão. Logo à primeira vista, a todos a quem era apresentada. Uau! Uma coisa é você causar boa impressão, tentando ganhar isso. Eu conheço gente que é assim. Eu conheço gente que vai manipular, bajular, elogiar. Uau! Miga! Mas isso passa, porque quando os defeitos vierem, as pessoas vão te rejeitar. Mas essa mulher, sem dar uma palavra, sem dizer nada para ninguém, a quem era apresentada, o favor se manifestava. Meu Deus. Já imaginou onde você pisa os pés? A Bíblia diz que tudo que José tocava prosperava. Ela era um favor diante de pessoas. O de José era financeiro e organizacional. Uma graça para liderar departamentos, que muitas vezes a gente vai para a carne, começa a reclamar dos que não estão vindo. Mas deixa eu te dizer, se Deus colocou você em uma posição de liderança, não é no seu esforço que você vai manter as pessoas. Você precisa confiar no Espírito e na graça que está sobre você. E aí você vai conduzi-los pela graça de Deus. Porque em determinado momento da igreja, eu sou forçado a tentar usar a minha força. Por não ver aquilo que era para estar acontecendo. E aí que eu tenho que me lembrar de que para estar até na posição que eu estou, é pela graça de Deus. O que foi que me trouxe a esse lugar, é aquilo que vai me manter. Até as pessoas que fazem parte disso, é conexão pelo Espírito. E muitas vezes a gente, por não entender isso, a gente tenta segurar alguém no esforço da gente. A gente tenta, segurar pessoas, coisas, lugares. E o que é que a gente faz? A gente fica cansado. A gente se estressa. Mas quando você confia no favor, você diz, o certo é esse. É assim. Não é desagradar, é dar o seu melhor. Você vai dar o seu melhor pela equipe, vai dar o seu melhor no trabalho, trabalhar, não vai faltar, vai chegar. Se as pessoas que não têm Jesus chegam no horário, você chega antes. Por quê? Porque eu não sirvo as pessoas como a elas. A Bíblia me ensina a servir o meu chefe, ou o meu líder, como se fosse Jesus. Sem precisar bajular, fazendo o que é certo. Amém? E aqui algo interessante. É que a gente quer buscar a favor dos outros. Esté não, ela era apresentada, ela foi levada. Então, ela foi encaminhada, versículo 16, à presença do rei Xerxes, a residência real, no 10º mês, o mês de Tevet, sei lá, entre dezembro e janeiro, no 7º ano do seu governo. E o rei se apaixonou por Esté e a amou mais do que todas as mulheres do seu harém. Irmão, não é só uma beleza física, é uma graça. Porque às vezes a pessoa pensa, eu vou meter aqueles cílios, tamanho de um trem. Eu não tenho nada contra. Eu vou me maquiar todo, eu vou fazer. Esté não fez nada disso. Ela confiou só em Deus. Não é que você não tem que se arrumar, porque também tem pessoas, irmão, que hoje, principalmente nas igrejas, por causa da religião, a mulher não se arruma, o homem não se arruma, as pessoas não se cuidam. Irmão, deixa eu te dizer, autocuidado, ter uma boa alimentação, fazer uma caminhada, amém? Se você já é bonito, fique mais ainda. Não há nada de errado nisso. Isso não é vaidade, isso é se cuidar. Eu mesmo me cuido, eu sou homem, eu me cuido, amém?
Eu estou com 42 com cara de 30, irmão. E é incrível que essa unção passa. As pessoas chegam na igreja e ficam mais bonitas. Estou mentindo, João? Você olha a sua volta, olha aí para você ver. Você, rapaz, quem eras tu? Vai, diz isso só para tirar. Quem eras tu antes, hein? Eu fui olhar umas fotos minhas e eu disse, meu Deus, eu estou mais jovem. É a graça, Heraldo. É ou não é, Danilo? É sério. Só que a gente muitas vezes está focando só nisso, no externo, e não no coração. Porque eu vejo muita gente que se cuida por fora, mas não se alimenta espiritualmente. Aí está o erro. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro você cuida da sua vida espiritual, e aí você tem força para material. Irmãos, muitas vezes tem áreas da minha vida que eu não sou disciplinado. E eu preciso da ajuda de Deus. E eu digo, Espírito Santo, eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo ser disciplinado nos meus treinos. Não estou conseguindo, sabe, ser mais organizado nas coisas de casa. Ter horário para isso. Me ajuda, Espírito Santo. A Bíblia diz que a gente tem que orar até para não entrar em tentação. Irmãos, isso é uma dependência de Deus. Sabe por que muitas coisas não se manifestam na nossa vida? Tiago diz, vocês não têm porque não pedem. Mas aprenda a ir para Ele. Senhor, eu tenho dificuldade. Quando meu marido fala assim comigo, eu fico aí. Minha vontade de cravar as unhas. Mas a partir de hoje, me ajuda. Daqui a pouco ele vai estar falando e você parece que for demente. Aí ele vai olhar, essa mulher, tem algo de errado nela. Tem não. Tem a graça agora cooperando no teu coração. Trabalhando em crenças, em áreas que você nunca conseguiu no teu emocional. Pede ajuda para o Espírito Santo. O psicólogo é importante. Eu acredito que tudo é bom. Tudo que é bom vem de Deus. O médico, os psicólogos. Senão Deus não dava ciência para os homens. Pessoas que criaram roupas. Por isso que a gente usa a moda que a gente usa hoje. Graças a Deus pelos estilistas. Graças a Deus pelos médicos. Graças a Deus pelos psicólogos, psiquiatras. Graças a Deus por tudo que foi construído para o bem da humanidade. Amém? A igreja é uma bênção para a humanidade. É ou não é? É. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. É importante a gente entender que tudo parte do espiritual para o natural. A vida é espiritual. Muitas vezes a gente está usando arma natural para mudar algo espiritual que nem arranha, nem chega lá. Faz nem cócegas no problema. Por quê? Porque se vence de forma espiritualmente. Tem alguém comigo aqui hoje? Aleluia. Só que depois que Esté é levantada, houve uma perseguição contra os judeus. E olha que coisa tremenda, ela teve graça para ser apresentada ao rei, e o rei se apaixonar por ela. Não é assim no versículo 17? Mais tarde, um homem malvado chamado Amã, que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Esse cara se levantou para matar todos os judeus e ela teve que ir para o rei buscar favor. Ela teve que ir para o rei, seu tio ia ser morto em uma forca. E eles nem sabiam, Amã não só queria matar os judeus, como destruir Mardoqueu. E um belo dia, Mardoqueu fez um bem para o rei. Ele ouviu uma conspiração contra o rei e ele disse o que ia acontecer. E o rei foi informado, então o rei não foi envenenado, não morreu. Só que ficou listado no livro das crônicas. O rei não poderia ter lido isso, sim ou não? Sim. Mas tem coisas que Deus só faz no tempo certo e na hora certa. Existe um tempo de Kairós. Existe um tempo onde o favor, você entra nele e você diz, uau, só o favor de Deus. Sabe aquela coisa que levaria anos e Deus acelera e faz de uma vez só? Sabe aquilo que está preso por muito tempo e quando vem parece uma enxurrada sobre a tua vida? Sabe, e você sabe que não foi você. Porque, sabe aquele mal que alguém te perseguiu, deixa eu te dizer, esse homem perseguiu os judeus, Esté foi perseguida também, eu só quero falar José. Esté foi perseguida também, mas no tempo certo, porque naquela época, o rei tinha que chamar a rainha, ela não poderia ir e se apresentar diante do rei. Então, quando o seu tio falou com ela, ele disse, ó, se você não se apresentar, nós vamos morrer, porque o decreto que Amã criou, vai exterminar todos os judeus. E a Bíblia diz que essa mulher, temendo a Deus, começou a orar e jejuar. E confiou no favor de Deus. E confiando, entrou na presença do rei. Só que o rei tinha que apontar o cetro de justiça. Se ele não apontasse o cetro, ela seria exterminada.
E como Vasti já tinha se negado a entrar na presença do rei, ele criou esse decreto. Então nenhuma rainha, nenhuma mulher podia entrar mais na presença do rei sem autorização por causa de Vasti. Esté sabia do risco de vida que ela corria, mas mesmo correndo risco de vida, ela ousou confiar no favor de Deus, porque fazia parte de um bem maior. Perceba, sempre que o favor entra em cena, não beneficia só a pessoa. José, Deus prosperou em tudo, até o fim de José cuidar de toda a humanidade, porque houve uma fome sobre a terra. Esté, Deus abençoa, dá o casamento dos sonhos. Ela agora vira rainha, vive no palácio, mas no momento certo, o favor foi para salvar o seu povo. Porque se os judeus são exterminados, Jesus não viria. Porque Isaías profetizou que era da semente de Davi, de Jessé. Davi é de que tribo? Tribo de Judá. Que tribo estava sendo exterminada aí? Não era só um povo sendo perseguido, era a salvação da humanidade. Você vê o momento, Deus vê o todo. Você só vê o que está passando, Deus vê toda a situação. Pega no ombro de alguém que está aí, por favor, e diga assim: quando você está consciente do favor e da presença de Deus e da graça de Deus, você vai estar consciente de que Deus não é pego de surpresa. E para cada situação, Deus já tem a solução. Deus já tem a resposta. Deus já sabe o que vai fazer. Tudo o que Ele quer é que você dependa dEle. Tudo o que Ele quer é que você saiba que é Ele que faz. E aí você vai render graças. E aí seu coração vai dizer: Pai, obrigado por ser um Deus tão bom e cuidar tão bem de mim. Deus não causou Covid, mas no Covid criou coisas para abençoar a humanidade. Olha que coisa interessante. O rei se apaixona. E agora Esté vai se apresentar ao rei, porque eu estou passando rápido por causa da hora. E quando ela entra na presença do rei, a Bíblia diz que fazia meses que o rei não a chamava, mas ele apontou o cetro de justiça. Você sabe por que hoje o rei chamado Deus? Sabe por que você é agraciado e favorecido? Porque na cruz Jesus foi o cetro de justiça de Deus para a humanidade. Para você entrar na presença de Deus, ter a presença dele hoje, diferente, lá ela tem que entrar. Para a presença entrar em você, Deus aprontou o cetro dele para a humanidade. E o cetro foi Cristo Jesus na cruz. E por causa de Jesus na cruz, agora você tem acesso à presença. Aleluia, você tem a presença em você. Quem está comigo aqui hoje? Só que algo aconteceu. O rei não dorme de noite, perde o sono. E ele chama um dos seus leais súditos e diz: leia o livro das crônicas para mim. E no dia seguinte seria o dia que Esté ia dar o banquete e ia revelar o que Amã estava fazendo para matar ela. Porque nem Amã sabia que Esté era judia. Ele achava que estava só... Se ele soubesse que a rainha era judia, por isso que Deus mandou Esté ocultar. Na verdade, o seu tio mandou ocultar a sua identidade. E no livro de Esté, Deus não aparece o nome de Deus em nenhum momento. Nem a identidade de Esté é revelada, e nem o nome de Deus aparece. Muitas vezes, o nome de Deus não pode estar aparecendo, mas Deus está em oculto trabalhando. Muitas vezes, você não sabe como nessa situação, você pode dizer: como é que Deus é comigo, e como é que a presença de Deus é sobre mim, se eu não vejo Ele. A presença de Deus nem é sempre provada por tudo de bom que está acontecendo. José chegou como escravo, mas Deus era com ele. Não é o que você tem, é quem você tem. Logo, logo as coisas do natural vão começar a se manifestar. Pega no ombro de alguém e diga: continua dependendo do favor. Continua crendo no favor. Não desista de depender de Deus. Vai, irmão, pega no ombro de alguém e diga: meu irmão, continua como José, acreditando no favor. Diga: logo, logo o favor vai começar a se manifestar no natural. Logo, logo alguém vai notar. Logo, logo alguém vai ver e dizer: uau, muita gente canta, mas você tem algo diferente. Uau, eu já vi muitos pregadores, mas quando você prega, algo mexe, algo é diferente. Ei, eu já vi empresas como a sua, mas você tem algo especial. Tem alguém comigo aqui hoje? E olha que coisa interessante. O rei perde o sono e manda ler o livro das crônicas. E aí ele descobre, lendo o livro das crônicas, o que Mardoqueu fez, o tio de Esté. Porque Mardoqueu livrou ele da morte, mas ele não ficou sabendo que era Mardoqueu. Mas quando leu o livro das crônicas, foi registrado:
um judeu chamado Mardoqueu, que fica na porta da entrada da cidade, livrou o rei de uma conspiração. Quando ele soube disso, ele acordou de manhã, lá vem Amã. Amã é o cara que quer matar Mardoqueu. Ele é o maioral depois do rei no reinado. E ele odeia judeu porque ele odeia Mardoqueu. Porque Amã se considera um deus, e quando ele passa todo mundo se curva. Mas Mardoqueu, por ter a crença em Deus, sabe que não pode adorar outros deuses a não ser o único rei. Então ele não se curva. E por não se curvar, esse homem criou uma raiva de Mardoqueu, um ódio. Sabe aquele ódio que vem do nada? Só porque você existe a pessoa te odeia? Aí você diz, eu não sei o que eu tenho que essa pessoa me odeia. Não é o que você tem, é quem você é e quem você tem que faz toda a diferença. As pessoas não te odeiam por causa de você, é o favor na tua vida. Ele vai ativar os que fazem parte, mas vai levantar os que vão perseguir. Porque o diabo diz, uau, se essa mulher, se esse cara começar a funcionar debaixo disso, eu não vou conseguir parar. Olha o tanto de gente que vai ser abençoada, olha o tanto de gente que vai ser salvo, olha o tanto de gente que vai prosperar. Então eu tenho que impedir ela agora. Eu tenho que fazer ela ficar consciente dela. Eu tenho que fazer ele ficar consciente dele. Eu tenho que fazer ele ficar murmurando, reclamando. Eu tenho que fazer ele ficar na carne mesmo, estressado, ocupado consigo mesmo, para não estar ocupado com Jesus. Porque quando ele começar a se ocupar com Jesus, quando eles fizerem a coisa necessária, como Maria, de sentar para receber de Deus, eles vão ter a vida de Deus nele. O favor é ativado, e a consciência, a fé é elevada. E agora você passa a andar por fé e não pelo que vê. Aí Amã disse. Aí Amã ainda aprontou uma forca. Mandou fazer enorme, grande, enorme. Disse, é nela que Mardoqueu vai morrer. Porque amanhã a rainha vai dar um banquete, eu vou ser honrado, e eu vou matar aquele judeu miserável. Isso ele estava tramando num dia. No outro dia seria a morte de Mardoqueu. Na madrugada, o favor sobrenatural acontece. Alguém perde o sono. Meu Deus. Alguém não dorme. Deus ainda mexe com pessoas. Deus ainda vai mover pessoas. E aí o que acontece? Esse cara não dorme, Lucas. Leia aí as crônicas, como fosse ler a Bíblia. Leia a Bíblia para mim. Tal dia, tal ano. Isso fazia tempo. Já viu aquela coisa que você plantou que faz anos? Sabe aquelas colheitas que você plantou e... Tudo que o inimigo está dizendo nunca vai acontecer. Mas Deus está dizendo, esse é o ano de colheitas e de restauração. Eu não preciso gritar aqui à noite. Há uma unção de Deus operando aqui agora. O cara não dorme. E aí lê as crônicas, e aí ele pensa com ele. O que é que eu vou fazer para o homem que fez isso por mim? Eu não vou tomar essa decisão sozinho, não. De manhã cedo, Amã entra no palácio. Quando Amã entra, ele, Amã, estava doido que você entrasse. O que foi que houve, meu rei? Amã, eu queria perguntar a você, o que eu devo fazer com um homem cuja honra o rei se agrada? Amã pensou, peraí, a rainha vai dar um banquete para mim. O rei me colocou como maioral depois dele. Só pode ser eu. Eu sei o que você vai fazer, soberbo, cheio de crença, de rejeição, querendo ser aceito, querendo aparecer, querendo mostrar para todo mundo que ele é o cara. Sabe o que é que ele disse? Rei, você vai pegar as vestes reais e pôr nesse homem. Você vai pegar o cavalo que só o rei monta. E você vai pegar o príncipe maioral do reino, vai puxar a rédea do cavalo em toda a cidade gritando com arauto. Esse é o homem cuja honra o rei se agrada. E a cada tantos passos que derem, para e grita. Esse é o homem cuja honra o rei se agrada. E ainda tem mais. Vai ter que colocar nele a coroa real. A coroa que só o rei usa. As vestes que só o rei usa. E o cavalo que só o rei monta. E pegar o maioral de todos. Montar a sela real, as rédeas reais e um arauto gritando. Essa pessoa vai gritar com o arauto. Ele mesmo. Esse é o homem cuja honra o rei se agrada. O
rei se levantou e disse: que sábia a instrução. Você agora pega o homem chamado Mardoqueu, que está lá na porta da cidade. E o único príncipe maioral aqui é você. Você vai pegar a rédea do cavalo dele e vai andar por toda a cidade. Irmão, o rei estava inocente. Mardoqueu não sabia o que estava sendo preparado. Mas toda arma preparada contra você não prevalecerá. Favor sobrenatural não só traz dinheiro, mas segura as águas do Mar Vermelho para que elas não caiam sobre o povo de Israel. O favor te protege, o favor te guarda. Há coisas que você não sabe, Deus está guardando teus filhos. Há coisas que você não sabe, Deus está guardando tua família, tua saúde. Há sinais que se fecham e você é apressado, estressado, querendo chegar onde queria, mas Deus te parando para que você não sofra um acidente. Você está tão na carne que Deus tem que parar você. Não percebeu o quanto que você está estressado? Não percebeu o quanto que você está cansado? Não percebeu o quanto que você tem reclamado, murmurado? Não percebe que isso não é acúmulo de trabalho, mas é estresse? Esse é o homem cuja honra o rei se agrada. Esse é o homem cuja honra o rei se aqui humilhação. Porque a Bíblia diz que Deus abate o exaltado, mas exalta o humilhado. Deus não resiste a quem peca, Deus resiste a soberbos. Muitas vezes nós somos soberbos porque nós não somos humildes para pedir ajuda dele. Pega no ombro de alguém e diga: meu irmão, se você está sofrendo perseguição, não tente retaliar buscando favor natural. Baixa só um pouquinho, Juninho, o teclado. Não tente retaliar buscando favor natural. Em vez disso, crê em Deus por seu favor sobrenatural. Pega o dedo de profeta, olha para essa pessoa e diga: cada dia que você for trabalhar, grite bem alto para você mesmo: eu creio que tem um favor neste lugar. Eu creio que tem um favor nesse lugar. Eu creio que eu fui colocado aqui para um propósito. Eu saio daqui quando o propósito terminar. Eu tenho um favor para isso. Eu tenho um favor para esse trabalho. Quem está entendendo isso? Você vai gritar bem alto: a luz de Deus brilha sobre mim. Eu creio que tem um favor diante de todos. Você tem favor diante de Deus e favor com os homens. Jesus tinha isso quando ele tinha 12 anos. A Bíblia diz que ele crescia em favor diante de Deus e diante dos homens. Porque tem muita gente que vive com medo de pessoas que não gostem de você. Você tem que parar de acolher a rejeição. Creia que Deus está fazendo com que todas as pessoas possam gostar de você. Mas vai ter pessoas que não vão gostar. E você não tem que ter medo disso, amém? Porque às vezes tem gente que vive com medo de não ser aceito. Aí tenta agradar todo mundo. Você conhece alguém assim? Que não sabe dizer não? Se você não pode dizer não a um amigo, essa pessoa não é teu amigo. Se você não pode dizer não às pessoas que estão à sua volta, essas pessoas não merecem estar perto de você. Mas Gleison, eu perdi meus amigos. Se perdeu, nunca foram seus amigos. Geralmente, quanto mais você tenta agradar todos, mais erros você comete e menos pessoas são atraídas a você. Muitas vezes as pessoas tentam ganhar um favor natural, porque é isso que elas sabem fazer. Mas hoje a gente está aprendendo de um favor. Diga assim: o favor sobrenatural é uma parte da graça. De novo, o favor sobrenatural é uma parte da graça de Deus. Irmãos, é a graça de Deus que faz com que as pessoas que precisam estar conosco ou estarem à nossa volta, estarem na nossa vida, aconteçam. Amém? É por meio do canal da nossa fé. Nós não fazemos a graça funcionar no nosso esforço. É pela fé isso, crendo nela. O favor de Deus não vem para mim eu me esforçando, vem para mim crendo. Quem está entendendo? Só que a gente não compra favor com fé. A fé é como um canal por meio pela qual o favor passa. O favor é um presente, ninguém compra. Deus nos deu de graça. Deus nos deu de graça isso. Aleluia. Quem está feliz por isso?
Um dos 25 nomes do Espírito Santo encontrados na Bíblia, um deles é o Espírito da Graça. O Espírito da Graça. E é pelo Espírito da Graça de Deus que achamos favor com Deus e com os homens. Quando você aprender que você tem o Espírito Santo, você vai parar de confiar em suas habilidades e vai chamar Ele para tudo. Vai confiar nele. Eu me lembro quando eu não conhecia a graça de Deus, eu orava sem o Espírito Santo. Eu lia a Bíblia sem o Espírito Santo, e isso virava um ciclo. E eu saía daquele lugar do mesmo jeito, estressado, cansado e fadigado, porque eu vivia só religião. Até para orar, você depende do Espírito Santo. Até para ler a Bíblia, você depende do Espírito Santo. Tem alguém comigo hoje? Aleluia. Diga: pelo Espírito da graça de Deus, que achamos favor diante de Deus e dos homens. Você já percebeu? Tem gente que diz: eu não sei porque eu gosto de tu. Diz: eu sei, é o favor de Deus. Mas Ju é tão calada. Por que as pessoas gostam dela? Ela não deu uma palavra. Eu já vi muitos pastores e líderes tentar manipular pessoas para ganhar elas, dar cargos. Porque Gênesis 26, só vou ler esse versículo, vai. Versículo 1, por favor. Não é que você não vai dar o seu melhor. Você dá o seu melhor e deixa Deus dar os resultados. Amém? Amém? Porque quando você crê em seu favor sobrenatural, isso o liberta do estresse que se acumula em você. Ao invés de tentar fazer tudo sozinho, você fica livre para desfrutar verdadeiramente o que está fazendo. Até o que eu estou fazendo, eu posso desfrutar disso, porque eu sou livre de tentar fazer tudo sozinho, sem a ajuda dele. Houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Você sabia que a palavra fome aqui, a primeira menção dela vem quando Abraão também passou por esse mesmo período. E em hebraico é um dos nomes listados para o nome da Rússia. Nada na Bíblia fica sem significado. Não vou entrar em nada escatológico hoje, tá bom? Vamos lá. Houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, uma crise econômica, uma seca de Torá, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaac foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus, versículo 2. O Senhor apareceu a Isaac e orientou: não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Versículo 3. Habita nessa terra, eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e a tua raça que darei todas essas terras, e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Versículo 4. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu, e lhe darei todas as terras por tua posteridade. Serão abençoadas todas as nações da terra. Versículo 5. Porque Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Para aqui. Houve uma necessidade por conta da escassez, e o único país que tem água é o Egito, por causa do Nilo. Então Isaac pensou: vou descer para o Egito. Ele tem rebanhos. De forma humana, natural, muitas vezes nós tomamos decisões. Nós vamos a lugares, a pessoas e a coisas, e muitas vezes essas nossas decisões são baseadas em necessidades. Mas agora nós compreendemos que existe uma realidade espiritual. Nós agora entendemos que tem um favor. Nós agora entendemos que tem um espírito de graça. Nós agora não fazemos nada sozinhos. Vamos consultar o Senhor e depender dEle. Quem está entendendo? Então Isaac tenta ir para aquilo que é fácil. Ele vai, é natural. Você não tem água, então para onde é que eu vou? Para onde tem água. Então ele é movido por uma necessidade, não por um propósito. Tá rindo, Lucas? O Senhor falou comigo essa semana, e eu até preguei um pouco sobre isso no domingo. Não deu tempo, já estava avançado no horário. E a gente vai continuar essa mensagem esses dias, porque, irmão, você não tem noção do que espera você ali. Eu vou só terminar aqui para o louvor subir, dizendo uma coisa para vocês. Muita gente se move, muda de igreja por necessidade, e não por direção e propósito. Ninguém me deu atenção, não supriram minha necessidade, então vou para outro lugar. Sempre haverão falhas. Eu estou aqui por causa do propósito e a palavra de Deus.
Se as pessoas me tratam bem, se não me reconhecem, se me honram ou não, eu vou fazer aquilo que Deus me chamou, não importa o que as pessoas façam. Até porque se eu tentar ganhar o favor diante dos outros, ou tentar fazer todo mundo gostar de mim, ou tentar ser aceito, ou tentar me dar oportunidade, ou tentar me honrar, isso vai ser na carne, e na carne eu vou ter que manter. Um dos problemas do favor natural é que a maneira pela qual você conquista ele, você tem que manter. Se você está sustentando o seu relacionamento no braço da sua carne, vai ter que se esforçar para manter. É como Adão que põe folha de figueira no seu corpo. E aí ele tem que... E folha de figueira seca, porque fala da nossa justiça. Tudo que a gente usa o nosso esforço vai ter que depender dele para ganhar. Mas, Gleice, se a gente usar o esforço e começar a abrir 1000 células, a gente vai ganhar, sabe, um monte de gente. Mas a gente vai ter um monte de gente cansada, perturbada, destruída e sem crescimento, sem maturidade espiritual. Eu creio num favor sobrenatural de Deus. Eu creio que é Deus que vai fazer a mensagem dele chegar aos corações. Claro, Deus vai levantar pessoas, treinar pessoas. Nossa parte, a gente vai ser guiado em fazer, amém? Mas eu vejo um esforço muito grande dentro da igreja para muitas coisas. Até para a obra de Deus as pessoas põem força. Eu estava ontem à noite, antes de dormir, e me veio o rosto de uma jovem, que ela é uma filha na fé minha de muitos anos atrás. E há meses atrás ela me procurou, porque ela estava passando um problema financeiro. O marido sem trabalhar, só ela trabalhando, e o bebezinho ia nascer. E ela me pediu ajuda, disse, me manda teu Pix, e acabei esquecendo de mandar um valor para ela. E ontem do nada, antes de dormir, perdi o sono. Estava virando para um lado e para o outro, e não conseguia dormir. Não estava inquieto, não estava aperreado, não estava perturbado. E comecei a orar um pouco em línguas e ela me veio à mente. Quando ela me veio à mente, eu disse, amanhã quando eu acordar, eu vou mandar mensagem para ela para saber como é que ela está. Do nada isso me veio. Quando eu estou de manhã, esqueci dela. Quando foi de tarde, ela me enviou uma mensagem. Pastor, desculpa estar lhe incomodando, eu não quero nem... Mas estou vindo aqui porque eu estou com muita vergonha. Meu gás secou. E... é 85, eu consegui os 35, só está faltando 50. E o Espírito Santo disse para mim, você vai pegar uma semente. Não é o valor do gás e você vai dar a ela. Quando ela fez isso, eu te empresto tal. Eu disse, me manda seu Pix. E ela toma me explicando. Eu disse, minha filha, pare de explicar. Me dê o Pix, só isso. Quando ela passou o Pix, eu na hora fiz um valor que eu disse, deixa eu te explicar. Ontem à noite, antes eu não consegui dormir e você veio no meu coração. E Deus estava me lembrando, não era nem para você ter me ligado, era para eu acordar de manhã. Porque tem coisas que a gente não anota, irmãos, e ter procurado você. Se eu tivesse procurado ela, não precisava passar o constrangimento e me pedir, você entende? Então Deus estava antecipando, Deus cuida das pessoas, irmãos. Deus disse para mim, sabe porque muita gente, muitas vezes, o favor não tem chegado, porque muita gente, Deus fala e você não vai e faz. Quantas pessoas que Deus mandou dar carro, quantas pessoas que a pessoa mandou dar um valor, aquela família estava precisando e não foi. Imagina se Ananias dissesse, Deus, eu não vou, Paulo é um perseguidor, esse Saulo matou um monte de gente. Deus disse, ei, você vê um assassino, eu porém vejo o maior libertador e o maior pregador da graça que a história conheceu. Ele vai escrever metade do Novo Testamento para mim. Ele é um vaso muito escolhido. Então Ananias parou e disse, agora eu vou. Quando chegou na casa dele, Ananias bem sério disse, ele está cego. O Senhor me mandou aqui, Saulo. Eu creio que essa é a geração que vai depender do Espírito. Percebeu? O Espírito de graça, há um Espírito por trás. A vida da nova aliança é uma vida guiada pelo Espírito e não pela carne. Aonde você vai ouvir o Espírito Santo, às vezes você vai estar fazendo feira e Deus vai dizer, a feira não é para você. Essa era a igreja primitiva, porque a de hoje não é. Porque a de hoje anulou a força do Espírito pelo favor natural. É uma igreja onde está cheia de carências afetivas. É uma igreja que não curou suas crenças naturais. E aí está manifestando o reino natural. Uma cara feia mata as pessoas. Um confronto te tira da presença. Tudo você se machuca, tudo você se fere. Irmãos, seja sincero. Isso só faz mal para você. Se alguém ligar para mim, eu não ligar, eu estou bem. Não é porque eu sou soberbo, é porque eu dependo do Senhor. Eu saí desse lugar, mas eu amo estar em comunhão. Amo estar com pessoas, amo ter a presença de todo mundo. Amo estar sozinho também, entendeu? Amo estar com minha filha, mas não há nada melhor do que estar na presença de Deus. E eu vou dizer a vocês, tem dia que pode todo mundo ligar para mim, mas não consegue pôr dentro de mim aquilo que só Deus pode. Tem dia que eu estou angustiado, minha esposa pode dizer 1000 vezes, amor, estou aqui, estamos juntos, a gente vai vencer. Não entra, as pessoas vão ligar para mim, encoraje, vai dar certo, as pessoas podem me encorajar. Mas eu aprendi com Deus, que uma palavra da parte de Deus vale mais do que 1000 palavras da parte de homens. Porque nos momentos difíceis da minha vida, louvo a Deus por todos que me encorajaram, por todos que oraram por mim. Mas quando aquela voz dentro de mim disse assim, tudo vai ficar bem.
Eu larguei os remédios, larguei tudo de lado e disse à minha esposa. A partir de ela ficou com medo do meu filho. E aí eu disse, não, Deus falou comigo, vai ser diferente agora. Não quer dizer que você não vai sentir. Tinha dia que a dor do peito voltava, tinha dia que eu sentia os sintomas, mas eu disse, é pela fé. Não é o que eu sinto, é o que eu creio. E eu creio naquilo que Deus disse, irmão, isso acabou-se. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Há um tempo de favor sobre essa igreja. Há um tempo de colheitas que você nunca viveu. Só que algo aconteceu, Isaac vai para lá, e o que é que ele faz? O Senhor para ele, diz, não vá. Fica em Gerar. Sabe o que é que significa Gerar? Círculos. As direções de Deus são contrárias ao natural. No natural é para eu ir onde tem água. No espiritual, vai para o deserto. Porque o que funciona não é o lugar. Pega no ombro de alguém para encerrar, diga assim, a graça de Deus não está limitada ao lugar e ao momento que você passa. Pelo contrário, quando você crê na graça de Deus, esse favor sobrenatural vai mudar tudo dentro de você, tudo à sua volta e tudo que te cerca, até as pessoas que estão ao teu lado. Eu vi isso em José, eu vi isso em Isaac. Sabe o que aconteceu naquela época? Uma seca de Torá, Gênesis 22:12. Isaac plantou naquela terra e colheu 100 vezes mais. Não é a semente que trouxe a colheita, porque não tem água. Semente sem água não cresce. A Bíblia diz, porque Deus era com ele o abençoando. Pega no ombro de alguém e diga, pode ter água ou não, pode estar tendo emprego ou não, pode ter cliente ou não, com dinheiro ou sem dinheiro, se você começar a andar consciente, se você confiar naquele que falou com você, se você começar a descansar o seu coração naquele que te fez a promessa e disse, não desce, não cai da graça, não sai do solo mais alto, fica na minha dependência, fica com a palavra que eu te dei, pode ter certeza, meu irmão, resultados extraordinários, porque o favor natural vai trazer colheitas naturais, mas o favor sobrenatural vai ser algo avassalador, algo muito maior, algo muito mais poderoso. Fica de pé em nome de Jesus.